está em todas as coisas. Não pense que ele perdeu o controle, ele não perdeu o controle, ele ainda é Deus. Eu vi vários vídeos aí na rede social dizendo onde está Deus, por que permitiu que acontecesse isso no Rio Grande do Sul. Que o Senhor vos encontre todos na paz. Sei que esses dias têm sido difícil, têm sido de tristeza, de muita angústia, principalmente para os nossos irmãos de lá do Rio Grande do Sul, que estão padecendo com as enchentes, com essas catástrofes que têm acontecido, né, pelos efeitos climáticos, né? E talvez você já ouviu falar muitas, muitas opiniões, muitas colocações, seja dos especialistas climáticos, seja dos teólogos, dos pastores, dos jornalistas, até mesmo de cada pessoa, de cada morador, de cada pessoa que entra na internet e comenta e mostra a sua opinião. Mas nesse momento aqui, eu vou colocar, daqui a pouco, vou colocar um vídeo do pastor Montanaro Bittencourt, que ele postou uma profecia em 2015, e é importante nós observarmos que as coisas que estão acontecendo agora, elas não surgiram do acaso, de uma hora para outra, né? Tem muitas pessoas que creem que isso é a mão de Deus pesando, outros também pensam diferente, que não tem nada a ver com a mão de Deus, que não é juízo de Deus. E aqui eu vou colocar minha opinião sobre essas coisas que está ocorrendo agora no Rio Grande do Sul, mas não somente no Rio Grande do Sul, mas muitos outros estados e outras cidades já foram afetadas grandemente por esses efeitos climáticos. Só que é importante mais ainda observarmos que muitas profecias foram feitas ao longo dos anos, falando exatamente sobre a manifestação da mão de Deus, do juízo de Deus sobre a nação brasileira. Então, é importante nós observarmos, atentarmos para esse ponto, porque se para uns Deus existe e para outros Deus não existe, se Deus não existe, então essas profecias não são de Deus, né? Mas se Deus existe, logo as profecias são de Deus. E eu acredito sim que Deus existe, até porque as profecias que foram profetizadas e hoje se cumpriram, e estão se cumprindo, e irão se cumprir, muitas delas, né? Exatamente é um despertar de Deus. Né? Veja, a missionária Cristina Maranhão, a pastora, ela profetizou no nome de Deus e aquilo que ela tem profetizado tem acontecido. Não que ela profetiza coisa ruim. O profeta, ele não tem a sua própria vontade, digamos assim, ministerialmente. Eu quero que aconteça isso, eu vou profetizar isso. Isso não acontece na vida de um profeta. Eu sou um homem de Deus, sou evangélico, eu creio nas profecias, eu creio que a maior das profecias estão na Bíblia Sagrada. Estudando a Bíblia Sagrada, a gente não encontra profeta fazendo as suas próprias vontades, profetizando o seu ego e que isso venha acontecer. Isso não existe. Isso não existe. O profeta, quando ele é o profeta de Deus, ele profetiza a vontade de Deus, o juízo de Deus. E tem várias profecias. Tem profecia de juízo, tem profecia de revelação, tem, tem profecia de ação divina, que ela vem como um socorro, como um livramento. Então, tem várias maneiras de receber, de acontecer uma profecia, e isso ela vinda da parte de Deus. E eu creio sim que a Cristina Maranhão é um instrumento de Deus, o que ela tem profetizado tem acontecido, não que é a vontade dela, mas exatamente aquilo que Deus quer que ela passe para as pessoas. Uma outra pessoa também que é um instrumento usadíssimo por Deus é o missionário Rubens Gabriel, perdão, é um homem que tem profetizado também e tem acontecido. Não é da vontade dele. Às vezes, Deus quer que a gente passe um despertamento para o nosso país, para as pessoas, e às vezes aquela palavra é dura. É dura porque a pessoa precisa se despertar. Não é o profeta, mais uma vez, não é ele desejando mal, mas simplesmente passar a mensagem que Deus quer que passe para aquelas pessoas.
O profeta, ele, como eu já falei, ele não tem vontade ministerialmente, vontade própria. Ele tem que passar exatamente aquilo que Deus quer que ele passe, a mensagem que Deus quer que ele passe para aquele tempo. E olhando aqui pelo prisma, né, teológico, bíblico, cristão, é, a, a gente vê, consegue enxergar que o Rio Grande do Sul, ele, ele foi muito afetado de uma maneira terrível, digamos assim. Muitas pessoas perderam tudo, animais também morreram, outros, né, felizmente foram, né, salvo a tempo, né? E olhando por esse lado, a gente consegue entender que foi uma mensagem dura, foi uma mensagem muito pesada que foram profetizadas e aconteceu de fato, né? Mas isso não faz de Deus um Deus tirano, não faz um Deus tirano. Até porque, como eu creio que Deus existe, talvez você também creia que Deus existe, ele sabe todas as coisas, ele sabe exatamente o que está fazendo, aonde ele está tocando, ele sabe o resultado final também de todas essas coisas. Então, se for como eu creio que é um trabalhar de Deus, né? Deus sabe o que está fazendo. Ele que dá vida, a Bíblia diz assim, que é ele que dá vida e ele que tira a vida, né? A Bíblia também fala que a chave da vida e da morte está na mão do Senhor Jesus. É, então, o Senhor ele tem domínio sobre a morte também, né? Só que o Senhor lhe dá também o livre-arbítrio para a pessoa, para todos nós. E cada atitude nossa, ela, ela dará os seus frutos ao seu tempo. Ela tem uma consequência, pode ser uma positiva ou negativa. Aqui também eu não quero condenar o povo do Sul, né? Porque eu creio que muitas pessoas ali do Sul são gente íntegra, gente trabalhadora, como trabalhadora, um pessoal do campo, inclusive muitas das coisas que chegam ao nosso supermercado, que chegam aos nossos lares, são produto deles. E os gaúchos, eles têm um símbolo, né, da agropecuária, tem um símbolo do campo, eles são um símbolo do campo, né, de pessoas trabalhadoras, pessoas fortes, né. Mas infelizmente isso veio acontecer e Deus avisou antes que ia acontecer, né. Mas o que vem nos acontecer com o Rio Grande do Sul, Deus permitiu, com certeza, que nada acontece sem a permissão de Deus, mas esse é um despertar para o resto do Brasil. Mas o importante é que venha esse despertar para a igreja do Brasil também, a igreja do Senhor Jesus, em modo geral. A Bíblia diz que o juízo de Deus começará pela casa de Deus, pelo povo cristão. Então é um despertar primeiramente para a igreja, depois para todos os povos, todos os brasileiros, né? E também para todas as nações que estão assistindo, estão acompanhando o que está acontecendo. Então não pense que a gente mora em outro estado, no Amazonas, no Pará, no Acre, no Maranhão, no Mato Grosso, no Ceará, em outros estados. Não pense que você está livre dessas coisas. Você não está livre, não. Né? Então, assim, Deus tem levantado os seus profetas, os homens de Deus, para avisar, né, que Deus vai tratar da nossa nação brasileira. Então, é importante a gente se atentar para esse lado. Infelizmente, coisas horrendas aconteceu. O que resta agora é nós se consertarmos, né, buscarmos a presença de Deus. Com certeza, Deus é bom, Deus é amor, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe todas as coisas. E Deus também é justiça. Como Deus também é justiça, ele sabe o que está fazendo. Né? Não é que aquelas pessoas, né, que faleceram, que foram pegas por essas infelicidades, desse desastre, que elas tinham que ser daquela forma, né? De repente, muitas dessas pessoas estão com o Senhor Jesus. Né? Eu creio que pessoas ali eram íntegras e hoje estão no seio do Senhor Jesus, estão ali descansando, né? E
E lá no céu, a nossa pátria é o céu, não é essa terra. Embora vivamos aqui nessa terra, né, como peregrino, ou é um passar de tempo, é uma viagem só. Muitos chegam 8, 100, 110 anos, né? É o que mais chegam ali. Mas é uma viagem. Mas a vida depois da morte é uma vida eterna. Digamos, para aqueles que estão com o Senhor hoje, eles tiveram, meu amigo, não tem como comparar a vida eterna com o Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que olhar por esse lado. Eu creio piamente que o pessoal, muita gente dos nossos amados irmãos do Rio Grande do Sul, muita gente partiram para o Senhor. Partiram hoje, estão com o Senhor. Né? É, eu creio dessa forma. Então, a lição que nós temos que tomar é que Deus existe, Deus está tratando com todos. Como eu já falei, não pense que outras cidades, outros estados não vão ser tratados. Vão ser tratados. Vão ser tratados. Observe muito o que eu estou colocando. Vão ser tratados sim. Ao seu tempo, vão ser tratados sim. Né? Então, e essa coisa de profecia não é de agora. Daqui a pouco, eu vou colocar uma profecia do pastor Montanaro Bittencourt, que aconteceu em 2015, e desde lá vem acontecendo coisas, até hoje, coisas que foram profetizadas naquela profecia estão acontecendo hoje ainda. E tem coisas que ainda não aconteceram que irão acontecer. Então, a profecia, ela existe e elas são sérias, né? Tá certo que também tem aqueles caroneiros que dizem que é profeta só para ganhar dinheiro aí. Infelizmente, isso acontece em todas as áreas. Na medicina tem um falso médico, na polícia tem um falso policial, e tem um falso doutor, tem um falso advogado, tem um falso juiz. Infelizmente, tem um falso professor, né? Infelizmente, tem um falso pastor, tem um falso profeta. Infelizmente, é isso. Isso existe. Então, nessa profecia que eu vou postar agora, observe que muitas coisas que ele falou já aconteceu, né? Ele falou que ia acontecer secas, aconteceu. Ele falou que ia acontecer enchente em São Paulo, aconteceu. Ele falou, por enigma, mas ele falou que a Brasília seria dividida ao meio, aconteceu no impeachment da Dilma. Ele falou que ia se levantar um homem que muitos odiarão, e aconteceu esse homem, é o Bolsonaro, que muitos odiarão porque a sua mão era pesada. Aconteceu isso. Aconteceu também que que haver um caixão coberto com a bandeira brasileira e seria notícia no mundo inteiro. Aconteceu quando o rei Pelé morreu, foi notícia no mundo todo. Isso aconteceu, né? E tem outras e outras coisas que ele falou lá que ainda vai acontecer. Ele falou sobre o ataque, que ia ter um ataque em Israel, né? E já aconteceu, já está acontecendo. Ele falou também sobre uma reunião da ONU em um só teto, e dali daria de entender que seria já o princípio do fim. Isso ainda não aconteceu, mas ainda vai acontecer, haverá sim, com certeza. Desde o início até o meio da profecia já se cumpriu. Do início ao meio já se cumpriu muita coisa da profecia do pastor Montanaro Bittencourt. Então, do meio para trás, as coisas estão acontecendo e tem coisas que ainda vão acontecer. Né? Então, preste muito bem atenção, não pule o vídeo, assista até o final, dê o seu like, seu gostei ou não gostei. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É importante. É muito importante nós, igreja, se despertarmos. Os princípios das dores já estão. Os princípios das dores já nos pegou. Né? São os dias trabalhosos, são os dias difíceis. Já estamos vivendo esses dias difíceis. Então é momento de a gente se despertar. Você que está distanciado do Senhor, volte para o Senhor. Você que ainda não conhece Jesus, eu digo assim, que ainda não se entregou sua vida a Jesus de fato e de verdade. Só existe um Salvador. O Salvador é Jesus. Não existe um outro nome que possa salvar, a não ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é necessário, é importante que você entregue a sua vida a Jesus e que ande nos seus caminhos. Confie nele. Ele está em todas as coisas. Né? Ele está em todas as coisas. Não pense que ele perdeu
o controle, ele não perdeu o controle, ele ainda é Deus. Eu vi vários vídeos aí na rede social dizendo onde está Deus, por que permitiu que acontecesse isso no Rio Grande do Sul. Meu irmão, acontecendo ou não acontecendo, ele vai permanecer sendo Deus, ele existe, ele sabe o que faz. Eu creio piamente que coisas, resultados positivos teremos depois desse desastre. As pessoas serão melhores. Infelizmente, perdemos muitas pessoas, muitos patriotas, muitos irmãos, muitos brasileiros, crianças. Infelizmente, nós não desejamos morte de criança e Deus também não. Mas acontecem essas coisas, né? Acontecem. Criança, poxa vida, eu sou um pai. Meu irmão do céu, é muito triste, né? Mas é importante a gente colocar a nossa vida na presença de Deus. É importante e crer no cuidado dele. E quando vir o despertamento, a gente se botar na posição. Se botar na posição, tá bom? E mesmo a gente estando na posição andando com Deus, isso não quer dizer que você está livre de acontecer uma fatalidade, de acontecer um acidente, né? A gente corre risco todos os dias, nós, como a Bíblia diz, nós somos levados a matadouro como ovelha. Isso 24 horas. Isso acontece, né? A gente pode se acidentar, a gente pode daqui a morrer e tal. É por isso que a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para o que vem por aí, a gente não sabe. A vida, o amanhã pertence a Deus. Né? O que pertence a nós é o de agora, nesse exato momento. Daqui a 5 minutos eu não sei o que vai acontecer comigo. Nem a 2 minutos eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí eu preciso estar preparado. Né? E para você que perdeu entes queridos, que perdeu propriedade, perdeu negócio, não se desespere. Deus está no controle da tua vida. Tanto é que Ele não permitiu que você viesse morrer, que você tivesse um final mais trágico. Você está vivo. Dê graças a Deus. Ele não desistiu de você. Infelizmente, Ele permitiu que isso acontecesse. Ele sabe. Confie no trabalho dele. Confie no tratado do Senhor. Confie. Não se desespere. Ele não desistiu de você. Ele está contigo. Ele deseja o teu bem. Ele tem o bem para você. Eu sei que nesse momento de desespero a gente perde muita noção, muita visão da coisa. A gente vive só mais naquela emoção, naquela tristeza. Mas eu quero dizer para você, Deus não desistiu de você. Deus, ele não está se vingando de você. Deus ama você. Deus ama sua família. Que o Senhor console teu coração, console tua alma. Que ele console também os seus entes queridos, seus familiares, né? Confie nele. Você vai sair dessa. Deus vai fazer as bênçãos dele chegar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Confie nele. Nesse momento difícil, ele quer que você confie nele. Nesse momento de tristeza, ele quer que você deposite a sua confiança nele, a sua esperança nele. Em nome de Jesus. Não dê ouvido para o inimigo, não dê ouvido para o ateísmo, não dê ouvido para aqueles que não gostam de Deus, para aqueles que blasfemam contra Deus, para aqueles que zombam de Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias ruins por existir pessoas assim que zombam de Deus. Lembra do carnaval? Pois é. Então, são situações que, infelizmente, acontecem quando Deus não se brinca, né? E ele não se deixa ser zombado. Né? Mas Deus é contigo. Ele não desistiu de você. Não porque aconteceu isso que ele desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele vai te levantar. Ele vai te fazer um vitorioso. A tua família será vitoriosa. A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos serão vitoriosos. Busque a Deus. Você que está cheio de dúvida, procurando entender o que aconteceu, até agora não consegue entender. Acalma o teu coração. Busca o Senhor Jesus. Conversa com Ele. Busca força nele. Ele existe. Ele existe. Estou lhe falando que Ele existe porque eu já convivi com experiências extraordinárias com o Senhor Jesus. Na minha família, tudo. E coisas extraordinárias que aconteceram na minha vida. Eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Sou convicto disso. Em nome de Jesus. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Você vai sair dessa situação. E algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Então, somente levante sua cabeça.
No nome de Jesus, pensamento positivo agora. Ele está contigo. Ele não desistiu de você. Apesar de tudo, ele não desistiu de você. Você pode perder tudo. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. A sua paz de espírito. E fique com o Senhor Jesus. Agora eu vou postar o vídeo do nosso amado pastor Montanaro Bittencourt, que ele postou lá em 2015, que até hoje está acontecendo. Tá bom? Compartilha, se inscreve no canal. Em breve vou estar fazendo uma live, uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa. Em nome de Jesus, vamos estar se preparando aí para que Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida. Que Deus mude esse cenário, que Deus mude essa história, que anos de bonança, anos de misericórdia, de paz, venham sobre a nossa vida, venham sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Que Deus nos dê governante do coração dele, que Deus realmente venha nos abençoar, que ele esteja realmente nos poderes dessa nação, usando aqueles que vão ser escolhidos, aqueles que vão ser atribuídos, né, imbuídos de autoridade, para assim trazer vida de paz e sossego para cada um. Eu creio, no nome de Jesus, que dias melhores estarão por vir sobre a nossa nação. E veio a mim, pastor Montanaro Bittencourt, a palavra de Deus despertando e alertando a todos. Deus não faz nada sem antes revelar para os seus servos. Texto Amós 3. Veio Deus no dia 15 de outubro de 2015 a me dizer estas coisas que acontecerão para cumprimento e testemunho de seu poder e onipotência. Virá sobre o Brasil desespero, como nunca antes pessoas andarão de um lado para o outro em busca de alimento, com seus objetos a trocarem por comida. Nunca em tempo algum houve tantos suicídios pelo desespero e caos. Pessoas se amontoando em lugares em busca de socorro. Haverá filas enormes e nelas choro e contendas por causa de água. Cidades em São Paulo, em 2016, serão abandonadas e outras ficarão em ruínas. Pessoas em choro, andando de um lado para o outro, procurando refúgio e um lugar para morar, dizendo: acabou tudo, acabou, não temos nada. Se ouvirá gritos de crianças, choros de mães e lamentos de pais, pois o próprio leite não se achará. Virá sobre as cidades de Vila Velha, Ibatiba e Una, Santa Marta, Iconha, Soterama, Colatina, no estado do Espírito Santo, e em Betim, parte de Belo Horizonte, Mantena e Durandé, Ouro Preto, em Minas Gerais, Ribeirão Preto e em alguns lugares de São Paulo. Haverá nessa cidade chuva tão forte que arrasarão casas. Telhados serão levados com a força de um vento que virá tão forte que arrancarão árvores, postes e produzirão dor e desespero. Casas cairão matando e desaparecendo com muitos. Granizo virá e ferirá muitos. Pedras de gelo como nunca se viu, e os trovões que virão em seu estrondo farão as casas tremerem e apavorarão a muitos, pois o som igual de tal força nunca se ouviu. Raios matarão a muitos, tanto animais quanto homens. Sobre o estado da Bahia virá um vento que trará o deserto. Casas serão deixadas às pressas por causa do vento de areia. Sobre a cidade de Florianópolis virá dor de muitas mortes. No estado do Rio de Janeiro, Deus me fazia ver as ruas tomadas pelo exército e militares, e muitos corpos em um gemido de dor na população que será notícia em todo o mundo. Em muitos lugares, pessoas desmaiarão, desfalecendo com um calor que nunca foi sentido. O calor virá tão forte que muitos morrerão. Crianças em milhares, doentes, idosos, a centenas e centenas morrerão. Uma torrente de água muito forte virá sobre o município de Irupi, abrindo uma cratera e trazendo destruição, e uma morte abalará a todos, pois esse será também governante, e sua política trará sangue às mãos de alguns. Em muitos lugares do Brasil, como Londrina, lugares do Sul, sofrerá nas mãos de um povo que não nasceu falando nossa língua. Eles trarão violência e dor. O estado de Goiás terá sua terra ferida com um vento seco que trará esterilidade e seca terrível.
Muitos plantarão e não verão suas sementes brotarem. O sol irá produzir feridas, queimando as pessoas, trazendo dor. O mar invadirá em São Luís do Maranhão, Recife e Maceió, lugares que nunca havia chegado, destruindo barreiras, casas e grandes construções. Breve pessoas venderão tudo quanto possuem para comerem e beberem. Muitos ainda dirão e arrependerão por terem gastado suas reservas. Muitos se ajuntarão como nunca antes e partirão em direção da Amazônia, em Rondônia, Acre e Mato Grosso. No estado do Espírito Santo, em Santa Maria de Jetibá, Santa Maria, Domingos Martins, Afonso Cláudio e Santa Leopoldina, o povo de língua alemã viverão um sofrimento como seus antepassados na guerra. Verão seus direitos ao trabalho tomados. Muitos se matarão, outros andarão por suas terras desolados e confusos sobre o que fazer, muitos passando a mão na terra e dizendo: meu Deus, como pode isso acontecer? Caminhões e mais caminhões sendo vendidos e entregues para pagar dívidas. Na região do Caparaó virá dias que se amontoarão grandes montes de pés de cafés cortados, tratores revirando a terra, lavouras por completas secas, destruídas, tão secas que o próprio vento as tombará sobre a terra. Poços serão abertos, água será encontrada, mas em pouco tempo secará. Muitos e muitos animais morrendo de fome. Os anos que se vêm sobre vós, diz o Senhor, será de um lamento profundo de arrependimento. Quem antes era senhor, serão servos trabalhando onde mesmo eram senhores. Virá de muito longe uma doença, e essa fará muitos se esconder em suas casas. Doença que manchará a pele e de morte sofrida ferirá muitos. Tal doença aparecerá sobre a terra e virá de caminho rápido ao Brasil. Quem hoje tem muito e se gloria por tal, virá em breve o dia que os homens serão iguais. Todos se ajuntarão pelas ruas em multidões enfurecidas e desorientadas, afundadas em confusão e lutas. Brasília será partida ao meio e se levantará um homem que muitos odiarão, pois sua mão será pesada. Um caixão coberto com a bandeira será notícia em todo o mundo. Em breve se ajuntarão as nações do mundo sobre o mesmo teto, onde se prenunciará com suas medidas os caminhos do fim. Virá do norte um clamor tão grande que abalará os céus e a terra. Tem Deus escolhido o norte para dar-lhe autoridade, pois no Brasil um castiçal tem sido colocado no norte. E de lá virá grande voz de salvação. De lá se acenderá uma grande chama. Um exército no mundo será temido como nunca outro foi, pois não se imaginava sua força, e ele vai ferir a muitos, mas será derrotado. Ruas se amontoarão de sangue, bombas irão chover sobre suas cabeças como chuva de fogo e enxofre, e Israel será engrandecido mesmo ferido. Do espaço virá uma ameaça que farão os homens se entregarem ao desespero e ao terror. Deus irá ferir a cidade de Venda Nova do Imigrante e a cidade de Muniz Freire, pois seu pecado é abominação diante dos olhos de Deus. Tirarei do meio de vós a alegria, suas festas se transformará em luto e abaterá sobre muitos o medo, pois pensam me servir, mas não os conheço em suas práticas pecadoras. Tudo isso acontecerá. Depois muitos dirão: a paz chegou, tudo está como antes, os rios se encheram novamente. Não enganeis, a paz e o alívio será passageiro como o vento que se vai. Virá muito em breve um grande despertamento entre vós, disse o Senhor. Encherei a muitos de tamanho poder e autoridade, que trarão temor até aos incrédulos. Irei com minha glória e inundarei as multidões, e com choro e lágrimas verão minha glória. Sinais serão vistos como nos primeiros dias. Muitos se prostrarão e reconhecerão que eu sou Deus. Tudo isso acontecerá, pois é chegado o fim. Tenho contra vós, diz o Senhor, que me deixastes trocando-me pelos seus interesses. Quantos de vós, iludidos e cegos, distantes de mim, pensam me servir? Pois o orgulho e a soberba possuíram o vosso coração, de maneira que não sou mais senhor neles. Tempos virão que somente os fiéis que não se corromperam e não se entregaram às coisas desse mundo suportarão. Chegará o momento que a verdade será revelada e as obras encobertas serão reveladas e expostas a todos os olhos. Deixai o vosso pecado, a vossa idolatria, assim diz o Senhor, e voltai-vos a mim. Sobre vós operando sinais para testemunho,
que estou no meio de vós e que sou o grande eu sou. Somente assim suportarão os dias que vêm sobre vós, e esse tempo não será ainda a tribulação que virá sobre vós. Haverá dias que muitos não suportarão suas próprias camas, pois o sono não terão, tudo porque me deixaram. As lágrimas se misturarão em sorrisos, a dor com minha glória, e o meu espírito produzirá em vós o desejo ardente pela santidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 10, 16. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Pastor Montanaro Bittencourt.